Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse novo desafio. Eu espero que vocês possam apreciar e extrair o máximo do nosso curso e da nossa disciplina. A gente tem enfrentado aí uma situação complicada, é um novo desafio para a escola ESA e também para vocês alunos. Vocês estão acostumados aí com a disciplina presencial, vocês estão acostumados a estar aí interagindo em sala de aula, mas nós vamos superar tudo isso e eu conto com a ajuda de vocês, vamos nos adaptando, vamos se ajustando e buscando informações, tirando dúvidas, para que a gente possa usar a plataforma, para que a gente possa manusear todo o conteúdo. E eu vou iniciar com vocês a nossa aula, né, que nós temos feito ao longo de toda a nossa disciplina, mas hoje nós temos a última aula aí, que é sobre raciocínio lógico e problemas matemáticos também. A nossa disciplina é de matemática aplicada e é aquilo que eu venho falando para vocês. A matemática aplicada, nós vamos aprender, nós estamos aprendendo os conceitos básicos de matemática. Nós, ao longo da nossa disciplina, nós aprendemos sobre expressões numéricas, nós aprendemos aí um pouquinho de frações, de potência, nós aprendemos o básico de raiz quadrada, e aí a gente foi crescendo juntos, né? Aprendendo sobre porcentagem, quebrando a cabeça com juros simples e juros compostos. Na aula anterior nós tivemos aí um pouquinho de leitura numérica, de gráficos, de poder entender um pouquinho, mas lembre-se, tudo foi o básico, né? Mas sempre eficaz para o nosso ensino, para a nossa didática, para a dinâmica de estudos, e essa aula também não vai ser diferente. Nós vamos aprender conceitos básicos de raciocínio lógico, vamos fazer alguns cálculos no final, porque é aquilo que a gente sempre fala em aula. Matemática nós só aprendemos fazendo. Então, se a gente não fazer, não se exercitar, a gente não vai aprender. Não adianta nada eu falar só a parte teórica, só teoria, se a gente não fazer o cálculo, se a gente não praticar, se nós não praticarmos. Então, no final dessa aula, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, vocês vão analisar juntamente comigo. No começo pode ser que seja difícil para o nosso aprendizado, mas quando a gente vai praticando, a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, nós vamos focar mais aí na sequência lógica, sequência numérica, e eu vou passar alguns conceitos para vocês sobre raciocínio lógico. Então, nós vemos aí os meus contatos, seguem os mesmos, né? O e-mail, o telefone. Se vocês precisarem de ajuda, precisarem de alguma coisa, contem comigo, tá? E também a gente sabe que agora no vídeo dá pra gente pausar, anotar as informações, não preciso ficar repetindo muita coisa. Lá no final do exercício, quando a gente estiver fazendo, você não entendeu? Pausa, volta, veja a explicação de novo, até que você consiga fixar isso na mente de vocês, tá bom? Nós vamos ver que o raciocínio lógico em matemática a gente encontra aí em concursos públicos, nós encontramos em provas, a gente vê que tem diversas formas de nós resolvermos os exercícios de raciocínio lógico, tá? Mas eles respeitam os padrões frequentes. Então nós vamos ver que em lógica nós podemos distinguir três tipos de raciocínio lógico, como vocês estão vendo aí na nossa apresentação. Então nós temos o raciocínio lógico por dedução, por indução e
por abdução. Eu vou explicar para vocês cada um dessas lógicas, né, de dedução, indução e abdução, e também eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sequência lógica, que é onde nós vamos focar realmente no nosso exercício, tá? Então, nós temos a primeira lógica aí, que é a dedução. Então, para vocês entenderem, a dedução é uma forma de resolver um exercício obtendo uma conclusão. Então, eu vou falar bem devagar para vocês entenderem a questão da dedução, como que se faz. Então, vamos lá. Um exemplo de dedução é quando nós pegamos uma afirmação que está aí no PowerPoint. Quando chove, o telhado fica molhado. Choveu hoje, portanto, o telhado está molhado. Então, a gente vai deduzir. Então, eu vou deduzir que quando chove, o meu telhado ele fica molhado. Então, se hoje choveu, o telhado ele vai estar molhado. Entendeu? É algo óbvio para a gente falar, mas esse é o processo de dedução. Tá? É uma forma de resolver um exercício obtendo uma conclusão. Qual que é a conclusão tirada aqui dessa dedução, do exemplo de chover? Qual que é a conclusão? A conclusão é que quando chove, o telhado fica molhado. Então, se hoje choveu, logo eu vou deduzir o quê? Que o meu telhado está molhado. Tranquilos? Então, esse é o primeiro processo da dedução. O que a gente pode ver também é que, um outro exemplo, é que o processo de dedução é sair de uma informação geral para chegar a uma informação particular. Então, a gente pode pegar um exemplo aí, da palavra todo homem é mortal. É uma informação geral. Estou dizendo que todo homem é mortal, que o homem não é um ser imortal. Ele é um homem mortal, no caso. Então, uma informação geral. Todo homem é mortal. E aí, eu pego uma informação particular para descobrir essa situação. Então, vamos lá. Se eu pegar Mário e dizer, o Mário, ele é um homem. Então, logo, Mário, ele é mortal. Deu para entender? Eu saio de uma informação geral. A informação geral aqui é qual? Todo homem é mortal. Uma informação geral. E eu vou pegar uma informação particular. Mário é um homem. Então, se eu estou pegando a informação geral que todo homem é mortal e eu estou dizendo que Mário ele é um homem, então, ora, se Mário é um homem, logo, ele é mortal. Então, deu para entender o processo de dedução? Então, a gente obtém uma conclusão, resolvendo o exercício desta forma de dedução, tá? O segundo passo é a indução. Olha que bonitinho o ursinho aí. Deve estar aí de quarentena, né? Chovendo, não pode sair. Mas o que a gente pode ver aí? O processo de indução, ele obtém uma conclusão a partir de resultados obtidos constantemente após uma premissa. Então vamos pegar o exemplo da chuva no telhado de novo. Então eu pego a seguinte frase: o telhado ficou molhado todas as vezes em que choveu. Então, peraí, eu estou raciocinando da seguinte forma. O telhado da minha casa, ele ficou molhado todas as vezes que choveu. Então, se chover amanhã, o que vai acontecer com o meu telhado? Ora, ele vai ficar molhado. Então, a gente está induzindo, tendo uma indução de uma situação. Então, a indução é a premissa a partir de resultados obtidos constantemente. Então, volto a dizer o exemplo do telhado. O telhado ficou molhado todas as vezes em que choveu. Então, se amanhã chover, eu vou induzir o quê? Que o telhado ele vai ficar molhado. Então, esse é o processo de indução. Um outro exemplo
diferente do processo de dedução, que nós pegamos de uma informação geral e levamos para uma informação particular, a indução, nós saímos de uma informação particular e chegamos a uma informação geral. Então, eu até coloquei o exemplo aí para vocês entenderem. Vamos supor que a gente pegue uma vacina e nós fazemos os testes de uma vacina em um homem. Então, eu peguei um homem e fiz um teste de uma vacina e apliquei essa vacina neste homem e ele ficou curado. Pego a segunda vacina, vou fazer um outro teste em outro homem e eu vejo que essa mesma vacina conseguiu curar esse homem. Ora, se eu estou pegando uma informação ali particular, no caso, eu estou pegando a vacina, estou pegando o homem, estou aplicando nele e verificando se ele vai receber a cura. Se a mesma vacina, ela foi aplicada em um homem e ele ficou curado, eu peguei a mesma vacina, apliquei no segundo homem, ele ficou curado de novo, ora, eu vou aplicar para todos. E vai resolver para todos. Então, o processo de indução, ele é a partir de resultados obtidos constantemente após uma premissa. Então, esse é o processo de indução. Tá, pessoal? Vamos para o próximo passo. É o processo de abdução. Aí você faz essa cara aí desse cidadão. Professor, eu não estou entendendo nada. O que é isso? O que é esse processo de indução, dedução e agora abdução? Sim, parece ser difícil da gente compreender. Mas nós precisamos entender esse conceito do raciocínio lógico para nós fazermos as questões. Quando nós vamos fazer alguma questão, alguma atividade, a gente vai ver que nós precisamos analisar todas as possibilidades do que aquela questão está pedindo. Então, no raciocínio lógico, eu vou ver se o exercício está pedindo para que eu tenha uma dedução de alguma coisa, uma abdução de algo, né? Então, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, vejam de novo a explicação até que fique fixado na mente de vocês, tá? Não é para ficar com cara de quem não entendeu, tudo bem? E aí o processo de abdução é onde nós determinamos uma premissa a partir de uma conclusão e de uma regra de forma que esta possa defender que a premissa poderia explicar a conclusão. Ora, vamos ao exemplo. Ao mesmo exemplo da chuva. Vamos lá. Eu pego a seguinte frase: quando chove, o telhado fica molhado. Então, o telhado está molhado. Então, pode ter chovido. É você querer dar uma de Sherlock Holmes, sabe? Vamos lá, para vocês entenderem melhor. Um belo dia, eu acordo, vou até lá fora, no quintal de casa, e eu pego e vejo que o chão está molhado, o telhado está molhado, e aí eu começo a analisar a conclusão. Toda vez que chove, o telhado fica assim molhado e o quintal também fica molhado. Então, qual é a conclusão que você tira disso? Que pode ter chovido. Esse é o processo de abdução. É quando nós determinamos uma premissa a partir de uma conclusão. Então, o que nós determinamos aqui? Eu acordei um belo dia, saí, fui até o quintal e vi que o meu quintal estava molhado, o telhado estava molhado e eu logo pensei, ora, toda vez que chove acontece isso, o quintal fica molhado e o telhado fica molhado. Ora, o que aconteceu essa madrugada? Pode ter chovido, é uma possibilidade, né? Então a abdução a gente coloca possibilidades, né? O vizinho pode ter pegado uma mangueira de madrugada e jogado no telhado, no quintal, ou a caixa d'água pode ter vazado? Pode ter acontecido,
mas o que acontece sempre constante quando chove? Você tem que ver e ver as possibilidades, tá bom? Então não esqueça desses exemplos, que fique claro, fique fácil para você entender essa situação, tá bom? Uma outra situação é a sequência lógica com valores numéricos e letras. É na onde eu quero me apegar para que a gente possa fazer os nossos exercícios e as nossas atividades. Por quê? Geralmente essas sequências, elas é o que onde fica mais ativa ali em concursos públicos, em provas. Então eu quero aprender junto com vocês, ensinar junto com vocês essa questão da sequência numérica. Então nós vamos aprender juntos e vamos ensinar um para o outro aí, tá bom? Eu vou passar para vocês alguns exercícios, mas a gente vê que a sequência lógica com valores numéricos e letras, ele segue um padrão, ele segue uma temática, uma sequência. Então olha aí o exemplo que eu coloquei. Nós temos o número aqui 1, 3, 5, 7. Qual que vai ser a próxima sequência? A gente precisa entender qual que é o padrão dessa sequência. Aí nós temos a letra de baixo, a letra aí, A, B, C, D. Qual que vai ser a próxima sequência? Provavelmente aqui vai ser o E. Ele está seguindo um padrão de sequência. Dos números ali, 1, 3, 5, 7. A sequência ali, o padrão que ele está seguindo, ele está acrescentando 2 números a cada sequência. Do 1 para o 3, quantos números são? 2. Do 3 para o 5, quantos números são? 2. Do 5 para o 7, quantos números são? 2. Então, do 7 para a próxima sequência, serão adicionados mais 2 números. Então, 7 mais 2 dá 9. E assim por diante. Então, essa vai ser a sequência que nós vamos aprender nos nossos exercícios, pessoal. O raciocínio lógico, ele serve, ele nos auxilia para tomar decisões complexas. Quando nós vamos exercitando isso, fazendo isso no nosso cotidiano, a gente vê que o raciocínio ele vai nos auxiliando a tomar decisões, né? Ele nos habilita para a vida cotidiana ali, para a nossa vida profissional, para nós enfrentarmos alguns tipos de problemas, de situações variadas, que vai nos auxiliar, vai nos capacitar para a gente pensar de maneira mais rápida, agir de maneira mais rápida. Então, a gente vai poder analisar o raciocínio lógico nesse sentido. E para a gente exercitar o nosso raciocínio lógico, nós podemos exercitar e treiná-lo em jogos, seja aí de jogos online, seja em jogo de carta, em dominó, em xadrez. A gente pode exercitar desta forma o nosso raciocínio lógico. Então, é bom a gente sempre ir trabalhando nossa mente, exercitando nossa mente, pode ser em forma de joguinho, mas é bom a gente ir trabalhando a mente, né? Sempre a gente pensa no nosso corpo físico, o nosso corpo físico, óbvio. Sempre nós pensamos no nosso físico e esquecemos de exercitar a mente. Então, pessoal, é importante a gente se exercitar e exercitar a mente também, tá? E aí, a gente tem um resumo que nós falamos do raciocínio lógico por dedução, que é sair de uma informação geral e chegar a uma informação particular, tá? Então, eu dei aquele exemplo do homem, todo homem é mortal, e aí eu penso, Mário é um homem, então, logo eu vou deduzir que Mário é mortal. Tá? Eu dei esse exemplo. O processo de indução é onde obtém-se uma conclusão a partir de resultados obtidos constantemente. Então, eu dei o exemplo da vacina, né? Eu apliquei a vacina em um homem, apliquei a vacina no segundo homem, apliquei a vacina no terceiro homem e os 3 homens ficaram curados. Ora, eu vou aplicar a todos. Então,
esse é o processo de indução. Obter uma conclusão a partir de resultados obtidos constantemente. Eu falei do processo de abdução, que a premissa ela poderia explicar a conclusão. Então, lembra que eu falei que são as possibilidades de eu sair lá fora no quintal de casa, acordar, sair, né? E ver que o quintal está molhado, o telhado está molhado, e eu pensar, poxa, todas as vezes que choveu, aconteceu isso. Logo, deve ter chovido nessa madrugada. Então, nós pensarmos nas possibilidades. E a sequência lógica, que é a sequência de números e letras, que é o exercício que nós vamos praticar, tá? Nós sabermos qual que é o padrão de cada sequência lógica, de números ou letras que nós vamos exercitar agora. Então, nós temos as atividades. Eu vou fazer para vocês de uma maneira bem devagar, bem tranquila. Não entendeu? Para o vídeo, volta o vídeo, quantas vezes vocês quiserem. Tudo bem? Então, essa é a parte teórica do nosso tema de raciocínio lógico. E agora nós vamos fazer alguns exercícios aí para a gente aprender, se exercitar, praticar, enfim, vamos botar nosso raciocínio para funcionar aí, galera. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui o nosso exercício e vamos a esse primeiro exercício. Então, nós temos aqui uma sequência de uma palavra. Então, vamos ler o enunciado da questão. Considere a sequência. Prova, 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 prova. E aí, continua a sequência. E aí, ele está dizendo aqui, ó, qual... Deixa eu pegar aqui, ó. Qual é a 101ª letra dessa sequência? Então, o que a gente precisa entender? Então, a letra P aqui é a primeira letra. A letra R é a segunda. A letra O, a terceira. A letra V, a quarta. A letra a quinta. A letra P, de novo, que vai se repetir a palavra, é a sexta. A letra R é a sétima. E assim por diante. Ele quer saber qual que é esta sequência aqui, ó. A 101ª. Poxa, aí a gente pensa, eu vou ter que escrever até chegar nessa sequência, eu vou ter que escrever aqui praticamente 100 letras para saber qual que é a próxima? Não, a gente vai exercitar o nosso raciocínio lógico. Vamos entender qual que é a sequência que o exercício está nos pedindo aqui. Então, a gente sabe que nós temos a palavra prova, certo? Aqui, aí ele está falando se é a letra A de P, a letra B de R, a letra C de O, a letra D de V e a letra E de A. Qual que é a 101ª? Vamos descobrir? Então, eu vou colocar para vocês aqui a palavra prova, certo? E aí, nós vamos entender aqui que a palavra prova, eu vou até deixar mais espaço aqui para vocês entenderem, e vou deixar de vermelho os números. Então, a palavra prova ela tem 5 letras. A primeira letra, 1, aí nós vemos aqui 2, 3, 4 e 5, para vocês entenderem e a gente raciocinar para ver que não é tão difícil assim. Então, vamos supor que eu fosse repetir a sequência. E aí repete, não repete? Aqui, ó, prova, prova, prova. Então, vamos repetir a sequência. Vamos colocar aqui de novo, ó, a palavra prova, para a gente entender, certo? Então, prova de 1 a 5 e vai se repetindo. 6, 7, porque
ele está pedindo a sequência, né? 8, 9, 10. E assim por diante. Então, se eu fosse repetir aqui de novo a palavra prova, olha aqui para vocês entenderem. Prova. Aí eu venho 11, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem decifrar aqui. 11, aí 12, 13, 14, 15. Ora, a gente consegue entender que tá seguindo uma sequência aqui, ó. Prova 1, 2, 3, 4, 5. Prova de novo 6, 7, 8, 9, 10. Se eu for repetindo a palavra prova até chegar no 100, eu vou descobrir alguma coisa aqui. O que eu vou descobrir? A palavra prova termina com a letra A. E toda a letra A, a gente está vendo que está terminando aqui, ó. 5, 10, 15. Se eu fosse repetir a palavra prova de novo, a letra A seria aqui 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim vai até chegar no 100. Então a gente sabe que a letra A vai ser um número 100, lá no final quando a gente repetir. E qual que é a próxima letra depois da letra A, quando a gente repetir a sequência prova? Não é a letra P? Então, a gente sabe que o número que ele está pedindo aqui, a sequência, 101ª sequência, é a letra P, gente. Não é? Porque, repetindo, quando eu repito a sequência prova, 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 eu sei que a letra A sempre vai ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Qual que é a próxima letra? A letra P, para a gente continuar a sequência da palavra prova. Então, a sequência de número 101 ou 101ª é a letra P. Então, trazendo aqui para o cantinho, qual que é a resposta? A alternativa de número A. Ok, gente? Se vocês estão com dificuldade de entender, volta o exercício e veja a explicação de novo. Mas a lógica aqui é o quê? É ver qual que é a sequência, qual que é a lógica que está nos dando. A gente viu que a lógica aqui é que a letra A sempre vai seguir 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. E a próxima letra é a letra P para a gente continuar a sequência. Então, a alternativa é A. Vamos seguir para a próxima? Não entendeu? Volta o vídeo até que você consiga entender. Vamos ler a questão de número 2 e seguir o enunciado. Também é bem tranquila essa aqui. Então vamos ler o enunciado. Considerando as letras do alfabeto, foi criada a seguinte sequência usando um determinado critério. Então aqui é o critério, tá? A, C, B, D, C e E. Ele está pedindo aqui, seguindo esse padrão, quais serão as próximas duas letras desta sequência. Então, ele está perguntando qual que vai ser as próximas duas letras dessa sequência aqui, tá? Então, vamos repetir aqui, ó, a sequência. Então, vamos lá. Nós temos o número, a letra A, certo? C, aí ele vai B, ele vai D, vai seguindo a sequência, gente. C e E. Ele quer saber quais serão as próximas duas sequências. Então, eu vou colocar um ponto de interrogação aqui para a gente saber que a gente precisa encontrar estas próximas duas sequências. Eu vou deixar aqui o ponto de interrogação em vermelho para a gente
conseguir entender essa situação. Então, vamos analisar a questão. Vamos ver qual que é a lógica daqui e o que está seguindo esse padrão. Ora, eu estou vendo a letra A, C, B, D, C, E. Qual que é a próxima sequência? Então, peraí. A gente conseguiu identificar uma sequência aqui. Vamos chamar essa primeira sequência de sim e a segunda de não. Então, sim, ó, sim, não, sim, não, sim, não. Na sequência sim, a gente vê que as letras, elas estão seguindo o alfabeto. Tá vendo? Olha aqui. A, sequência sim. B, sequência sim. C, sequência sim. Então, ó, sequência sim. A, aqui é a sequência não, a sequência sim B. Então, ó, A, B, C, ele está seguindo o alfabeto. Então, qual que vai ser a nossa próxima aqui? Ó, A, B, C, qual que vai ser a próxima? D. Porque ele está seguindo um padrão. Ele está seguindo a sequência. Então, a gente já achou a primeira sequência que a gente precisava. Então, repetindo. A, B, C, D. Qual que vai ser a próxima aqui? Então, vamos na sequência não aqui, que a gente chamou essa casinha de sequência não. Ó, C, D, E. Qual que é a próxima? Veja, ele está seguindo o alfabeto também, né? A, B, C, D, E. Qual que é a próxima? F. Porque ele seguiu a sequência do alfabeto. Então, nós conseguimos achar essa sequência aqui. Então, qual que é a resposta da alternativa? D e F. Alternativa D e F. Alternativa B. Então, olha, veja que, repetindo, ele seguiu a sequência. A casinha sim. A, ó, A, B, C, D. Conseguimos achar. Qual que é a próxima? Sequência não. C, D, E, F. Então, gente, a resposta certa é a alternativa B, onde nós identificamos aí. Vocês notaram que a gente precisa ir para cima da questão e fuçar e ver aonde ela está seguindo o raciocínio, qual é o raciocínio lógico dela. A gente viu que se eu pular as casinhas ali, eu ia ver que o alfabeto ele estava seguindo uma sequência, só que ele estava pulando a casinha. Aqui, ó, A, B. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de situação que o problema está oferecendo. Ó. A, B, C. Ele estava me perguntando a próxima sequência. D. E se fosse continuar, ia continuar o alfabeto. A, B, C, D. Aqui seria um E. Aí, nós temos a sequência da segunda casinha. C, D, E e F. Foi onde nós identificamos. A questão é a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem, gente? Não entendeu? Volta o vídeo até que vocês entendam. Mas o raciocínio lógico é isso. É a gente fuçar a questão, ver onde a sequência está sendo apresentada para a gente poder decifrar. Estou fazendo bem devagar, desenhando aí para que vocês entendam. Tudo bem? Vamos seguir para a questão número 3? Vamos lá. Vamos analisar. Comecem a analisar junto comigo e tentar decifrar o que o enunciado está pedindo. Vamos lá. A questão de número 3. No diagrama a seguir,
Qual das alternativas deve ser substituída pela interrogação apresentada? Aqui nós temos o diagrama. Ela está falando qual das alternativas deve ser substituída pela interrogação apresentada. Aqui é a interrogação, tá? Qual número que ele vai entrar aqui? Alternativa A, 11. Alternativa B, 12. Alternativa C, 13. Alternativa D, 14. Bom, lembra que eu falei para vocês? O raciocínio lógico, nós temos que entender qual que é a lógica da questão, qual sequência que está seguindo na questão. A sequência numérica, a sequência de letras. Aqui, a gente vai analisar. Então, vamos analisar a sequência da forma horizontal, a primeira linha. Vamos ver se está seguindo algum padrão aqui? Vamos lá. O 3, para chegar no 8, quantos números são somados aqui? O 3 para chegar no 8. Só a gente subtrair. Dá quanto? 5. Então, o 3 para chegar no 8 são 5. É somado 5. O 8 para chegar no 6, aqui ele está tirando 2 números. E o 6 para chegar no 8, ele está somando 2 números. Ora, aqui eu percebo que ele não está seguindo uma sequência lógica numérica. Está meio bagunçado aqui. A linha de baixo é a mesma coisa, também não está seguindo uma sequência e aqui também não está seguindo uma sequência. Por quê? A gente poderia pensar aqui que 8 mais 4, 8 para chegar no 12 são 4. O 12 para chegar nesse ponto de interrogação, só acrescentar 4, ele vai dar 16. Não tem nenhuma resposta aqui, também não seria isso, não seguiria a lógica. Então a gente vê que de forma horizontal não está seguindo uma sequência lógica. Então eu descarto isso. Agora vamos analisar esse diagrama de forma vertical. Vertical, certo? Vamos ver se tem alguma sequência lógica de forma vertical. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui eu já consigo identificar que tem uma sequência lógica aqui. Ó, vamos ver desta forma. O 3 para chegar no 5, quantos números são? São 2. O 5 para chegar no 8, quantos números são? São 3. Vamos ver se na segunda coluna está seguindo essa lógica de somar 2 mais 3 números. O 8 para chegar no 4 não está seguindo uma sequência lógica, viu? Mas notem que está seguindo uma sequência lógica de soma aqui, de somar as duas primeiras linhas e dar o resultado da terceira. Então, notem que se eu somar o 3 mais o 5, ele vai dar 8. 3 mais 5, 8. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, 3 mais 5, ele vai dar 8. 8 mais 4, quanto que vai dar? 12. Essa daqui a gente ainda não sabe. Mas vamos ver a outra. Se eu somar 8 mais 7, quanto que ele vai dar? 15. Ou seja, ele está somando os dois primeiros e dando o meu resultado na terceira linha. Então, automaticamente, se eu somar 6 mais 7, quanto que vai dar? 13. Então, a nossa resposta é 13. Essa é a nossa resposta, tá? Então, a gente viu que a sequência lógica subiu 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 6 mais 7, 13. Essa é a nossa resposta. Qual que é a alternativa correta? Alternativa C, 13. Então, notem, gente, de novo, para fazer o raciocínio lógico, nós temos que verificar as possibilidades, verificar as sequências para que a gente possa fazer a questão. Tudo bem? Vamos para as nossas duas últimas. Como eu falei, não entendeu?
volta o vídeo, analisa a questão, veja como eu fiz, como eu raciocinei e façam o raciocínio de vocês aí, tá? Vamos à quarta questão, para a gente encerrar nossa aula. Então vamos lá. Considere, vamos ler o enunciado da questão 4. Considere a sequência numérica 1, 5, 4, 8, 7, 11. Aí ele está pedindo, o 10º termo dessa sequência é igual a 19, 13, 17, 11. Então a gente vai analisar a sequência. Vamos ver qual que é o raciocínio lógico dessa questão. Então, vamos separar aqui os números. 1, certo? 5, 4, 8, 7, 11. E aí, ele está perguntando qual que é o 10º termo. Então, eu tenho o termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5, termo 6. Nós teremos o termo 7º, que nós não sabemos, o 8º termo, o 9º termo e nós precisamos saber qual que é o 10º termo, que é o que o enunciado está nos pedindo, tá? Então, vamos seguir a sequência lógica aqui. Então, vamos pensar comigo. Quanto que está somando de 1 a 5? Nós temos o número 1. Para chegar no 5, quanto que ele está somando? 4, certo? 4, certo? Porque 1 mais 4 é 5. A próxima sequência, ele vai somar 4 de novo. Se eu somar 5 mais 4, dá 9, não dá 4. Então, não é essa sequência. Mas note que a próxima, 4, para chegar no 8, ele está dando 4. Então, peraí. Vamos verificar o que está acontecendo nesse meio aqui. Se eu sei que a primeira sequência é de 1 a 4, desculpe, a primeira sequência, se eu somar 4, vai dar o resultado da segunda, qual que é o terceiro? Notem que ele está diminuindo um número aqui. Então, a sequência, ele está diminuindo um número. Então, eu somo 4 e diminuo um número. Vejam como que dá certo. 1 mais 4 dá 5. 5 menos 1 dá 4. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 1 dá 7. Então, ele está seguindo essa sequência. Ele está somando 4 e tirando 1 da sequência. Então, vamos lá, para que vocês entendam. 1 mais 4 é igual a 5. 5 menos 1 é igual a 4. De novo, 4 mais 4 é igual a 8. 8 menos 1 é igual a 7. 7 mais 4 é igual a 11. 11 menos 1 é igual a, nós não sabemos, vamos saber agora, 10. Vejam, gente, de novo, ele está somando 4 e tirando 1. Vou fazer de novo a sequência. 1 mais 4, 5. 5 menos 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 1, 7. 7 mais 4, 11. 11 menos 1, 10. 10 mais 4, 14, certo? Achamos mais um termo. O que ele vai fazer agora? Tirar 1, vai ser 13. Depois, ele vai somar mais 4, que nós vamos achar
o 10º termo. 13 mais 4 vai dar 17. Qual que é a nossa alternativa? Alternativa C. Então, veja, ele somou 4 e tirou 1. Essa vai ser a sequência até o final. Até o final. Então, 1 mais 4, 5. 5 menos 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 1, 7. 7 mais 4, 11. 11 menos 1, 10. 10 mais 4, 14. 14 menos 1, 13. 13 mais 4, 17. Essa é a nossa resposta. 17, que é o 10º termo que está nos pedindo. Então, a resposta de número de letra C, alternativa C. Então, notem que o raciocínio lógico, você tem que seguir uma sequência numérica, ver na onde essa sequência está acontecendo. A sequência dessa alternativa foi adicionar 4 e tirar 1. E assim foi sucessivamente. Ok, pessoal? Não entendeu? Volta um pouquinho, entenda como que funciona, tá bom? Vamos à última, finalmente. A nossa última questão. A nossa última questão, ela vai nos pedir no enunciado o quê? Vamos ler. Os próximos dois números da sequência, 16, 21, 31, 46, 51, 61, 76, 81, 91, são quais que são os dois próximos números da sequência? Então, ele está com aqui está as alternativas e a gente precisa saber quais que são os dois próximos números dessa sequência aqui. Vamos raciocinar juntos. Vamos ver do mesmo processo que nós fizemos da outra. Vamos ver qual que é a lógica dessa questão. Então, nós temos a sequência aqui de números, tá? Eu vou repetir aqui, 16. Aí nós temos 21, 31, 46, 51, 61, 76, certo? 81, 91 e nós precisamos encontrar as próximas duas sequências que nós não sabemos ainda, tá? Então vamos lá, gente. O que a gente precisa entender aqui? Deixa eu descer ela mais um pouquinho para caber em uma linha só. Pronto, aqui. Nós precisamos saber essas duas sequências. Vamos fazer o mesmo processinho aqui, tá? Nós precisamos descobrir como que está somando aqui. Então, vamos fazer o mesmo processo. Quanto que dá para a gente entender aqui o 16 para chegar no 21? Quantos números são? 5 números, certo? O 16 para chegar no 21 são 5 números, perfeito? Deixa eu dar um enter aqui. E quanto que é 16 mais 31? Quantos números são para chegar no 31? Desculpa, do 21 para o 31. Quantos números são? 10. Do 31 para o 46, quantos números são? 15. Ora, nós estamos descobrindo uma sequência aqui de 5 números. Então, ela está 5, 10, 15. Vamos ver se a próxima vai se repetir, se vai aumentar para 20. Quanto que é 46 mais 46 para chegar no 51? São 5. Então, diminuiu. E quanto que é o 51 para chegar no 61? São 10. O 61 para chegar no 76? São 15, certo? O 76
para chegar no 81? É 5. 81 para chegar no 91 é 10. Então, notem que a sequência que está seguindo aqui é 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15. Ele está aumentando gradativamente 5, 10, 15, depois ele volta 5, 10, 15. Tá? Então, para que vocês entendam, olha aqui. Para mim saber esses dois próximos, se a sequência está assim, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, então o 91, para mim descobrir esse ponto de interrogação, que é a próxima sequência, se aqui somou 5, aqui somou 10, o próximo a somar vai ser 15. Então, 91 mais 15, quanto que dá? 106. Certo? Então, nós descobrimos aqui a primeira sequência que a gente está precisando encontrar. Tudo bem? Então, aqui a gente encontrou a primeira sequência aqui. A próxima sequência, se ele somou 5, 10, 15, a próxima ele vai se repetir. 5, 10, 15. Então, 5. Então, 106 mais 5, ele vai dar 111. Então, as duas sequências nossas é 106 e 111. Certo, gente? Então, a nossa resposta é a alternativa B. Para que vocês entendam. Essa sequência numérica, ela estava repetindo 5, 10, 15, 5, 10, 15, acrescentando cada número na sequência. Então, do 16 para o 21, ele aumentou 5. Do 21 para o 31, ele aumentou 10. Do 31 para o 46, ele aumentou 15. E aí ele vai voltando a repetir 5, 10, 15. Quer ver? Do 46 para o 51, 5. Do 51 para o 61, 10. Do 61 para o 76, 15. Do 76 para o 81, 5. Do 81 para o 91, 10. Do 91 para chegar no nosso ponto de interrogação, eu aumentava 15 para seguir a sequência, seguir a lógica. Deu 106. Aí eu volto à sequência. 5, 10 e 15. Então, 106 mais 5 é 11. Então, a sequência que a gente precisava encontrar é o 106 e o 111. A nossa resposta é a alternativa B. Notaram que tudo segue uma sequência lógica? É dessa forma que vocês têm que fazer as atividades. Achou difícil? Pode ser que seja difícil. Pode ser que seja muito difícil para vocês, mas não é impossível. Voltem o raciocínio, voltem aí, como eu falei, o vídeo, para que vocês entendam. Vocês viram que tudo segue uma sequência lógica de cada alternativa, de cada questão. Leiam o enunciado com atenção e fuçam e vejam qual que é a sequência lógica que o exercício está seguindo, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios. Os exercícios que vocês vão fazer está disponível aí. É esse aqui, ó. Tá? É uma sequência lógica que vocês vão colocar. É super fácil, simples de vocês manusearem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma disciplina complicada para a gente entender, mas se a gente praticar, se a gente se concentrar em fazer os exercícios e seguir a lógica de cada sequência numérica, vocês vão achar até gostoso de fazer. Vocês vão ser os Sherlock Holmes aí das atividades quando vocês começarem a encontrar. Dúvidas, chamem no WhatsApp, conversem comigo, voltem o vídeo, analisem a aula e vejam que não é difícil. Eu espero vocês nas próximas disciplinas, nos próximos conteúdos. Eu desejo para vocês aí
melhoras, recuperação. Eu desejo que vocês se recuperem, mas não fiquem de recuperação na disciplina. Eu digo se recuperar por causa desse momento difícil que o país está atravessando, desse momento difícil que nós estamos passando. Eu peço que vocês colaborem e que nós possamos aprender junto aí nesse novo meio que é o ensino à distância, tá bom? Forte abraço, bons exercícios para vocês e até a próxima, tá bom, pessoal? Eu fico muito feliz de poder contar com vocês aí nessa questão, tudo bem? Então, forte abraço, está aí os exercícios e a gente vai futuramente conversando, tá bom? Até mais, tchau, tchau.